Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Cara, eu tava achando que hoje era segunda-feira, né, por conta do feriado. Ontem parecia domingo, tivemos a rodada do Brasileirão, né, jogos durante o dia, durante a tarde também, o início da noite, aí me perdi no tempo, né, mas hoje é segunda-feira, quinta-feira, uma ótima quinta para todos os corintianos e corintianas que me acompanham e com mais uma vitória do nosso Coringão, né? Ontem batemos o Cruzeiro aí por 2-1, vamos falar dessa partida, da rodada do Brasileirão e outras novidades de mercado da bola. Peço para os torcedores que me acompanhem nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, como o John antecipou, ontem tivemos aí o início da 34ª rodada do Brasileirão. O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-1. Vamos falar um pouco dessa partida, né? Mas para quem quiser comentários mais completos, mais detalhados, né? Uma análise completa aí da partida, fizemos a live pós-jogo ontem, né? Então, John, queria ver mais sobre os lances, isso e aquilo, um debate. Pode buscar a live ontem, fica salva aqui no canal, né? Inclusive agradeço a presença de vocês ontem na live, foi bem bacana. Cara, time titular do Corinthians, time reserva do Cruzeiro. O início do jogo foi um amasso do Corinthians, né? O Mateuzinho perdeu um gol lá sem goleiro, que o zagueiro tirou quase que em cima da linha. Na sequência a gente abre o placar com o Memphis, uma ótima jogada pelo lado esquerdo, uma boa trama do Corinthians. Mais uma roubada de bola, o Corinthians ataca o Cruzeiro, faz o 2-0 com o Yuri, certo? Então 20 minutos do primeiro tempo, 2-0 Corinthians. O Cruzeiro não viu a cor da bola, um amasso, né? O Corinthians estava marcando muito forte, criando oportunidades, né? Dominando realmente a partida. E foi assim até a parada técnica, parada para hidratação, porque estava muito calor realmente. Volta da parada técnica, o jogo meio morno, o Cruzeiro tentando entrar na partida, né? Na verdade não era nem voltar, porque o Cruzeiro não entrou no jogo, não tinha entrado, né? Até aquele momento. E vem um lateral esquerdo, faz uma tabela, finaliza do meio da rua, a bola desvia, gol do Cruzeiro. Uma falha de marcação, uma falha de saída de bola do Corinthians, uma falha de marcação também, né? O André Carrilho parou, o Ranieri não acompanhou também, né? Na tabela ele poderia ter tentado sair e tal, enfim, a gente toma um gol. O Cruzeiro parecia que ia esboçar uma reação, né? Que ia tentar, o Corinthians inclusive perdeu outras oportunidades, no fim do primeiro tempo, início do segundo tempo, e foi um jogo morno até o apito final, né? Tivemos ainda outras oportunidades. O Memphis teve uma finalização na trave, né? Veio um cruzamento, ele finalizou na trave. O Thales Magno saiu na cara do gol e perdeu, né? Tentou tirar do goleiro, poderia ter tentado a cavada ou o drible, perdeu. Então as melhores oportunidades ainda assim foram do Corinthians, né? Ontem eu até vi um comentário pessoal, mas a gente tomou um sufoco do time reserva do Cruzeiro. Não. Não tomamos um sufoco. Não existiu sufoco no jogo, né? Do Cruzeiro em cima do Corinthians. Não existiu, tá? Inclusive, na questão de finalizações, o Cruzeiro finalizou uma vez no gol, que foi o gol, um chute desviado. Um chute que ia no meio do gol, a bola desviou e tomamos o gol. Então não houve sufoco, não houve aquela pressão. O que houve, né, se teve um sufoco, uma pressão, foi do Sol, tá? Aí eu quero falar. Aí o Sol pressionou. Não só o time do Corinthians, como o time do Cruzeiro. Tanto que o segundo tempo, os dois times cansaram, né? Quais foram os destaques do segundo tempo? Os jogadores que entraram. Certo? As substituições. O Coronado, o Thales, o Alex Santana. Foram os jogadores que se movimentaram, que correram mais no segundo tempo. E jogadores do Cruzeiro também, né? O Wallace, o Matheus Henrique, que também entraram no segundo tempo. Certo? Porque o restante estava cansado. 30 graus, sol do meio-dia. E o time correndo, tá? Então assim, o que o Corinthians precisava? Da vitória. 3 pontos. O que conseguimos? A vitória. Os 3 pontos. Acabou.
tá? Conquistamos mais uma vitória, nos colocamos numa situação bacana, né, no campeonato. O John, inclusive, vai mostrar aqui. Temos só outros detalhes importantes. Primeiro, a arbitragem. O árbitro, com 1 minuto de jogo, não deu um cartão amarelo, aí pro zagueiro do Cruzeiro, porque os árbitros, né, na verdade, ficam com mas o jogo tá bem no começo, a gente leva na conversa. Cara, a falta foi para amarelo. Não tem isso se é no minuto 1, se é no minuto 90. A falta dele com 1 minuto de jogo foi para amarelo. Ele não amarelou o zagueiro do Cruzeiro. Agora, na reta final do jogo, aí é festival de cartão. O Memphis finalizou, a bola pegou na trave, ele caiu fora do campo. Sentiu a panturrilha. Aí ele levanta, entra no campo de novo, vai para dar um trote, né, para voltar pro jogo. E ele sente que ele não vai conseguir ficar em campo, né? A panturrilha dele, segundo ele, sentiu câimbras. Ele cai novamente, certo? O árbitro vem e dá o amarelo para ele. Aí eu te pergunto, qual foi a regra aplicada? Eu quero que o árbitro me mostre onde está no regulamento, onde está na regra, o que ele marcou ali para dar o amarelo. Segundo o árbitro achou que o Memphis caiu fora e caído entrou no campo. Não, o Memphis levantou, o Memphis tentou correr, ele não conseguiu, viu que não ia conseguir e caiu. E mais, tem jogador que dá o migué, né? Isso a gente já viu, goleiros e outros. Dá o migué, o árbitro vem, faz uma pressão, o cara recebe o atendimento, levanta e sai correndo. O Memphis pediu substituição, ele falou, eu não consigo ficar em campo. Troca. Como que o árbitro vem dar um amarelo? Aí o cara tá pendurado, não joga domingo contra o Vasco. Por quê? Porque o árbitro inventou uma regra e deu um amarelo para ele. E mais, pior ainda, o árbitro não acrescentou nada nos acréscimos, né? Porque a gente já estava nos acréscimos. Opa, você tá enrolando aqui? Tranquilo, irmão, você pode ficar o tempo que você quiser. Vai chegar o atendimento, você sai de campo. Você ficou no chão 1 minuto e meio, vou acrescentar mais 1 minuto, mais 2 minutos lá, por favor. Acabou! Você não tem que punir o cara com amarelo. Não tem, ele não tá... atrasou para bater um tiro de meta, atrasou para bater um lateral, uma falta. Não! Ele tentou correr, não aguentou, caiu e pediu a substituição, ele seria substituído. Tá ruim, professor? Tá ruim, né, pro árbitro? Você acha que ele tá enrolando, que ele tá te enganando e que realmente acontece isso no Brasil? Opa, amigão, você ficou tantos minutos no chão, mas tantos minutos de acréscimo, acabou. O árbitro não tem que punir o cara por uma lesão. O cara se machucou, né, sentiu uma cãibra e tomou um amarelo. Eu vi, inclusive, torcedores do Corinthians. Nossa, mas o Memphis tomou um cartão besta. Amigo, olha o lance, assiste o que aconteceu e aí a gente tem que perguntar pro árbitro o que ele marcou, qual foi a infração do Memphis. Tá? Qual foi a infração dele? Porque ele não cometeu a infração e mesmo assim foi punido. Enfim, então o Memphis está suspenso. O Yuri saiu no intervalo com um desconforto, né, uma contratura. A gente aguarda o exame de imagem para sabermos se ele vem para o jogo contra o Vasco ou não, né? E aí o pensamento nosso que fica agora de quinta até o jogo de domingo qual vai ser a dupla? Thales e Romero? Pedro Raul? Pedro Henrique? Giovani não tá, né? Tá na questão aí da renovação de contrato, não tá sendo relacionado. São as opções que temos, né? Só craque da bola, tá? Então o Thales Magno provavelmente titular, né? Contra o Vasco, e a dupla acredito que seja o Romero, tá? Eu acho que ele não vai nem de Pedro Henrique, nem de Pedro Raul, mas eu quero saber a opinião do torcedor corintiano. Bom, rapidinho aqui, vamos mostrar os resultados da rodada. Corinthians e Cruzeiro 2-1 para o Coringão. Bragantino empatou com o São Paulo em 1-1. O Atlético Paranaense venceu o Lanterna Atlético Goianiense 2-0. O Atlético dá uma respirada bacana. O Vitória venceu o Criciúma. Vitória muito importante deles. Joga o Criciúma novamente para a briga lá embaixo. Já estava, né? Mas aí o Vitória abre uma margem interessante. O Palmeiras ganhou do Bahia, né? Agora a gente para de olhar para Vitória, Criciúma, Bragantino, Atlético Paranaense e começa a olhar para o Bahia, para o Atlético Mineiro, para o Vasco.
são os times ali que estão próximos ao Corinthians. São esses times ali que estão na briga com a gente. O próprio Cruzeiro, né, que foi o time que a gente venceu ontem. Grêmio e Juventude 2-2, né, uma vitória ali do Juventude, que estava ganhando até a reta final da partida. Colocaria o Grêmio numa situação complicada, o empate dá uma respirada, Flamengo e o Cuiabá, o resultado ok. Atlético Mineiro e Botafogo, que jogo bagunçado, né? O Galo com 1 a menos aí boa parte da partida, o Botafogo ficou no 0-0, depois teve uma grande confusão no fim do jogo e a tabela está dessa forma no momento, tá? Como eu disse, os nossos adversários são Cruzeiro, Bahia, Vasco e Atlético Mineiro, né? O Vitória tá correndo por fora ali, o Grêmio, mas quem tá na briga nesse momento são esses 4 times aí com o nosso Coringão. A gente bateu 44 pontos, sequência ali com 5 vitórias seguidas, temos o Cruzeiro com 47, Bahia 46, Corinthians 44, Vasco 43, e o Vasco, inclusive, joga hoje contra o Internacional, né? O Inter vem numa sequência muito bacana, né? O Inter vem de muitos jogos aí sem nem perder. Uma sequência invicta, então vai estar difícil para o Vasco hoje. O Galo chegou a 43 também, então pelo menos o Atlético Mineiro a gente já passou nessa rodada, encostamos no Bahia, encostamos no Cruzeiro. Vitória 41, Grêmio 40, Atlético Paranaense 40, Juventude 38, Flu joga amanhã contra o Fortaleza 37, Criciúma 37, Bragantino 37, tá? Cuiabá e Atlético Goianiense já rebaixados, né? Não tem nem mais o que a gente pensar, não tem milagre, né? Eles não vão vencer aí os últimos jogos, não vai ter combinação de resultado, tá? Então a briga ali tá entre, nesse momento, Bragantino, Criciúma, Flu e Juventude, correndo por fora, Atlético Paranaense, Grêmio e Vitória. Certo, família? Essa é a rodada do Campeonato Brasileiro. A gente acompanha o jogo de hoje entre Inter e Vasco. Teremos amanhã Fortaleza e Flu. No sábado já começa a próxima rodada. Certo? Família, quero comentar também sobre a final do Paulistão Feminino de ontem, né? O John assistiu a partida, foi 2-1 pro Palmeiras, o primeiro jogo tinha sido 1-0 pro Corinthians, cara, um jogo bem abaixo da nossa equipe, né, das Brabas, inclusive o confronto de ida, a gente já tinha jogado mal, o Palmeiras teve muitas oportunidades no confronto de ida, mas a gente conseguiu vencer. Ontem, elas abriram 2-0, tava um jogo difícil, a gente consegue um gol, leva para os pênaltis, só que aí o Corinthians bateu 4 pênaltis e perdeu os 4 pênaltis. Aí não tem como. Aí não tem milagre, aí não tem goleira que salve, não existe. Tá? Então o Palmeiras aí se tornou campeão feminino do Campeonato Paulista, tá? Quebrando a hegemonia do Corinthians aí, já tínhamos 8 mata-matas que o Corinthians eliminava o Palmeiras, então agora tivemos a vitória do nosso rival, e é isso, né, família? A gente segue acompanhando mais novidades. Quero apresentar para vocês rapidinho a nossa parceira, né? Inclusive muita gente já conhece, a GoCase. GoCase é uma empresa que faz produtos oficiais licenciados dos clubes, né? Tá até aqui ó, a etiquetinha do Corinthians de produto oficial. O John comprou essas capinhas, né? Temos aqui a do Memphis, tem essa aqui ó, que é o nosso uniforme número 1. John 10, coloquei aqui, dá para personalizar, né? Você escolhe o número que quer colocar, o seu nome aqui, bacana. Temos diversos outros modelos, capinha preta, branca, preta e branca, colorido, tem um monte de coisa, né? E de outros modelos, John, quero colocar uma foto, quero fazer isso, aquilo, cara, você escolhe, certo? Você escolhe. E teremos um adendo, você vai comprar 4 capinhas e vai pagar apenas 2 no site da GoCase, né? Estamos em promoção na Go Black e vai utilizar também o cupom John do Timão. Utilizando o nosso cupom que está aí na tela para vocês, vocês vão ganhar descontos no site da GoCase, tá? Então aproveitem, além das capinhas de celular, temos bolsas, tem copo térmico, garrafa térmica, tem, cara, um monte de item personalizado do Corinthians. Lembrando que comprando os produtos da GoCase, você ajuda o Coringão também, porque são produtos oficiais e licenciados. Além disso, tá, o John fez uma publicação ontem na aba comunidade, vou sortear uma capinha de celular personalizada do Coringão para o clube de membros, né? Então, o pessoal quiser participar, só comentar na publicação lá, o John faz o sorteio e aí a pessoa manda o endereço, a gente faz o envio da capinha.
certo? Então, para quem quiser já participar, torne-se membro, tá aqui embaixo, né, no vídeo, e você já vai concorrer a essa e outras vantagens, né? Temos outras novidades aí para o clube de membros também. Tamo junto e vai Corinthians. Falando agora sobre Yuri Alberto. Surgiu a notícia no fim de semana de que ele realmente está de saída do Corinthians, que o staff dele está pressionando para que o Corinthians venda o atleta no fim do ano. Meu primeiro pensamento rápido foi, o Yuri tem contrato até o fim de 2027. Se ele tem contrato, é o seguinte, mas o staff quer vender? Liga pro staff e fala, o preço que eu vou cobrar no Yuri é X. Se chegar uma proposta nesse valor, a gente vende. Caso contrário, não tem conversa porque ele tem contrato com o Corinthians, certo? Meu primeiro pensamento foi esse, tava tranquilo. Mas o que eu não sabia era que o Corinthians tem dívidas com o staff do Yuri Alberto. Dívidas da época da gestão do Írio Monteiro Alves, de quando ele foi contratado oficialmente, né? Aí agora a pergunta que eu faço é a seguinte, para os conselheiros, Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho, e os conselheiros como um todo. Isso daí não é uma pauta importante para vocês? Não é uma pauta importante? Primeiro, a contratação do Yuri já foi estranha. 5 jogadores pelo Yuri e a gente só com 50% do Yuri. Né? Então a gente mandou 5 jogadores pro Zenit para ficar só com 50% do Yuri. E o conselho... não vi nada, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Agora, há quanto tempo o Corinthians não tinha um centroavante brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro? O Yuri tá na briga. Há quanto tempo a gente não tinha um jogador fazendo 27 gols numa temporada? O Yuri fez. E aí na temporada que ele engrenou, chegou a dupla dele agora que é o Memphis, encaixou no esquema tático, o Yuri nos últimos 5 jogos tem 6 gols, fez gol, 3 gols em semifinal de Sul-Americana, fez gol no Clássico contra o Palmeiras, fez gol contra o Cruzeiro, fez gol contra o Vitória. E aí a gente se vê numa situação de mãos atadas, numa negociação com o staff do atleta, por quê? Eles querem forçar uma venda porque o clube deve o jogador. Pô, isso é palhaçada, cara. Mais uma vez, a pergunta que eu faço é para os conselheiros. Na hora de bagunçar, tá tudo aí. Não, porque eu quero ver. Não, eu quero ver o contrato. Não, eu quero... Agora, ajuda o clube. Vocês não falam que prejudica a imagem do clube, isso e aquilo? Ajuda o clube. Ajuda agora. Chega e investiga essa situação. Cobra o Duílio. Fala, Duílio, que situação é essa aqui? Você contrata um cara 50% só, manda 5 jogadores, e agora que o cara tá na fase boa, a gente é forçado a vender porque tá com uma dívida com o jogador. Por que ninguém é punido? É a pergunta que a gente tem enquanto torcedor, tá? Então, vamos acompanhando. A situação do Yuri aí tá complicada, né? Tá complicada. Obviamente que a gente quer a permanência dele, ainda mais nessa fase que ele tá. Evoluiu bastante, a chegada do Memphis ajudou ele demais, né? Mas tem essa questão aí de bastidores que é complicada, viu? É para tirar o torcedor do sério. E bom, família, outra novidade, tá? O interesse do Corinthians no lateral esquerdo, Wendel, da equipe do Porto. Ele surgiu aqui no futebol paranaense, né? Jogou no Londrina, no Paraná, foi pro Grêmio e aí foi vendido pro futebol alemão. Ficou de 2014 a 2021 lá no Bayer Leverkusen e foi pro Porto em 2021, tá? Está até hoje aí na equipe do Porto. Tem algumas passagens pela seleção brasileira, tá? Tem um jogador de 31 anos. Cara, é o operário da bola. É o lateral operário da bola. Fui pesquisar a questão de contrato dele, ele tem contrato com o Porto até a metade de 2025, né? Então, finalizando o ano agora, ele teria mais 6 meses de contrato. Poderia já assinar um pré-contrato com o Corinthians, isso e aquilo, ou tentar uma rescisão, né, desses 6 meses aí com o Porto para vir antes para o Corinthians. É um jogador que está na mira do nosso clube. Né, foi avaliado, o Cifute gostou, isso e aquilo, o Fabinho também, né, avaliaram, e é um jogador que está na mira do Corinthians, está ali como um dos nomes que a diretoria pode abrir negociação para 2025.
Nesse momento, não temos negociação com o Wendel, é um jogador que está na mira do nosso clube, certo? E quero, obviamente, saber a opinião de vocês sobre a situação do Yuri, sobre a nossa partida de ontem, sobre a rodada, né, desse Brasileirão, dessa 34ª rodada por enquanto, né, os jogos que tivemos aí ontem, na quarta-feira, temos mais um jogo hoje, outro amanhã, e também o lateral esquerdo Wendel, se é uma boa ou não para a nossa equipe. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!